De primeira, as coisas não costumam funcionar muito bem, não é mesmo? Oi, gente, tudo bom? Hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito importante para aprimorar ainda mais o seu texto, a importância da reescritura, a importância de você reescrever os textos que você já produziu, que já foram corrigidos e que não tiraram nota máxima, tá bem? Para fazer isso, a gente vai discutir os benefícios da reescritura e fazer também a observação de uma análise de caso. A gente vai observar a reescritura em 3 etapas da redação de uma aluna muito querida minha, a Carol, tá bom? Então, vamos comigo para a gente falar sobre isso. Primeiro, qual é o primeiro benefício de você reescrever o seu texto? Dar uma nova chance para o tema que você está discutindo, não é? Às vezes você tem um tema muito legal, muito interessante, que você aí tem como uma aposta, que você acha que vai cair no vestibular que você vai fazer, e aí você não tirou uma nota tão legal nesse tema. Então, reescrever a redação que você já fez pode ser uma chance de olhar de novo para esse tema e aprimorar ali os seus argumentos, aprimorar as suas ideias, escolher novas citações, enfim, né? Dar uma nova chance para essa discussão que você fez e que talvez não tenha ficado tão interessante assim quanto você esperava, certo? O segundo benefício, né, o segundo ponto positivo de reescrever o texto é aprimorar a estrutura do texto, né? A gente já estudou aqui no Agora Disserte, nas nossas aulas de oficina textual lá no comecinho, como fazer cada uma das partes do texto dissertativo. Então, nós já olhamos para a introdução, para o desenvolvimento e para a conclusão. Então, pode ser uma estratégia interessante você recuperar aqueles textos que você fez lá no começo do ano antes de ter estudado a estrutura textual, porque aí dessa forma você recupera o seu conhecimento de estrutura e olha para esses temas que ficaram lá no começo que você não trabalhou tão bem. Então, esse é o segundo benefício. Terceiro benefício é, com a reescritura, com a prática de você olhar para os seus textos, você começa a entender o que é o seu principal problema, quais são os principais erros que você comete. Então, você já liga aí um sinal de alerta na hora que você estiver escrevendo a redação para valer, no dia do vestibular mesmo, né? Porque você já sabe, olha, eu sempre erro na crase, eu sempre erro nessa parte aqui de estrutura, eu esqueço de retomar a tese, por exemplo. Enfim, você já começa a perceber o que funciona mais para você e o que não funciona. Você já pode se antecipar a esses erros, sendo capaz de prevenir os seus erros, se antecipar a esses erros e buscar maneiras de evitar esses erros, que é o nosso quarto benefício aí da reescritura, tá bem? Então vamos dar uma olhadinha na redação da Carol? A Carol fez uma redação sobre o tema cultura e mudança social, certo? Um tema antigo do Enem, PPL, e aí vamos ver como que ela trabalhou essa redação, tá? Na primeira versão do texto dela, ela já não tirou uma nota ruim, ela tirou 900. Mas ela é uma menina insistente e ela quer melhorar até a nota 1000, como eu sei que você é também, não é? Então, a gente vai ver aqui quais problemas aconteceram nesse texto e como ela foi fazendo para melhorar até alcançar a nota 1000, tá certo? Vamos dar uma olhada na introdução? Então, olha lá a versão 1 da introdução. O debate sobre cultura se inicia em sua definição, podendo ser adjetivada como a identidade de um povo baseando-se em sua língua e costumes em comum. O hábito traz com o tempo o tradicionalismo, que deve, por sua vez, estar sempre sendo renovado para que, sem perder sua essência, adapte-se à evolução sociocultural. Tais costumes, quando seguem caminho errôneo, podem ser a origem de um mal-estar social. A cultura, entretanto, é também o caminho para que as mudanças necessárias sejam efetivadas. Repare, já é um bom parágrafo, né? Trata direitinho sobre o tema, apresenta a cultura, fala sobre mudança social, então apresenta o tema de maneira adequada, temos uma tese bastante clara, então a gente tem alguns errinhos, alguns probleminhas, tem erros de pontuação, tem algumas coisinhas para serem resolvidas. Na segunda versão, a Carol fez isso aí, dá uma olhada aí na versão 2 da introdução dela. Reparem que ela inseriu na primeira linha o podendo a mesma ser adjetivada, ela inseriu outras mudanças também na segunda frase, vamos dar uma olhadinha aí, olha lá.
O debate sobre cultura inicia-se em sua definição, podendo a mesma ser adjetivada como identidade de um povo, baseando-se em sua língua e costumes em comum. O hábito traz com o tempo o tradicionalismo, que por sua vez deve sempre estar sendo renovado de modo que não perca sua essência, contanto adapte-se à evolução sociocultural. Tais costumes padrões, quando seguem em direção errônea, podem ser a origem de um mal-estar social. A cultura, entretanto, é também o caminho para que as mudanças necessárias sejam efetivadas. Reparem, ela fez algumas mudanças, inseriu esse a mesma, inseriu alguns conectivos na segunda frase, mas ainda tem problemas. Nessa segunda versão, eu pedi para que ela retirasse esse uso do a mesma, porque não é um uso muito bem visto pela norma culta, o uso do pronome mesmo como recuperador de um substantivo, tá? Ele é mais interessante para recuperar um processo verbal como um todo. Então, pedi para ela retirar e a gente fez algumas alterações de norma culta. E olha aí como é que ficou a terceira versão, agora com correção de colocação pronominal e de uso da vírgula. Deem uma olhada. O debate sobre cultura inicia-se em sua definição, podendo ser adjetivada como identidade de um povo baseando-se em sua língua e costumes em comum. O hábito traz com o tempo o tradicionalismo, que por sua vez deve estar sempre sendo renovado, de modo que não perca sua essência, conquanto se adapte, agora com a colocação correta, à evolução sociocultural. Tais costumes padrões, quando seguem em direção errônea, podem ser a origem de um mal-estar social. A cultura, entretanto, é também o caminho para que as mudanças necessárias sejam efetivadas. Percebe? Então, a gente corrigiu aí as questões de uso de conectivo, né, entre a versão 1 e versão 2, pontuação, colocação pronominal. Então, ao trabalhar no próprio texto, é muito mais interessante fazer esse tipo de correção, porque ela não vai esquecer que isso é um problema que ela tinha, certo? Então, muito mais legal do que você ficar decorando regras de usos gramaticais. Você olha para o seu texto e identifica esses problemas ali, certo? Então, agora sim, a gente tem a terceira versão prontinha, perfeitinha dessa introdução. Vamos dar uma olhada agora para o desenvolvimento, tá? Ela fez um desenvolvimento em 2 parágrafos. Essa daí é a primeira versão. Vamos observar. O Brasil, como alguns outros países, nasceu pautado em etnocentrismo. Indígenas e negros foram catequizados tendo suas crenças desrespeitadas durante a colonização. Ainda nesse cenário, diversas mulheres tiveram seus corpos violados. Tais memórias históricas evidenciam as raízes de uma cultura racista, intolerante e do estupro. A partir disso, é possível analisar como, quando a construção de um povo é feita de ideias exacerbadamente nacionalistas e etnocentristas, as consequências serão maléficas e desumanas. Por outro lado, uma vez a educação enraizada, a cultura pode salvar uma nação. Relações interpessoais dependem dos costumes de um povo. Em outras palavras, a forma como nos tratamos e agimos como seres racionais é baseada em uma construção social. Devido a isso, para conseguir uma mudança concreta, é preciso que cortemos as raízes erradas. Para Aristóteles, filósofo grego, a felicidade pode somente ser atingida junto com o bem-estar social, evidenciando a fundamental luta para que possamos viver e conviver em paz. Observem, também é um bom desenvolvimento, certo? No entanto, a gente tem alguns probleminhas aí dentro da discussão de cada argumento, as ideias poderiam estar mais claras, também temos correções de modalidade de escrita para fazer, acento que não devia ter em alguns lugares. Olha aí a versão 2 já reescrita e melhorada desse desenvolvimento da Carol. O Brasil, como alguns outros países, nasceu do etnocentrismo. Após a colonização iniciada em 1500, indígenas tiveram seus corpos pejorativados e desrespeitados, enquanto havia uma tentativa de extinguir seus modos de viver. Reparem que aqui ela já inseriu informação, né? Melhorando um pouco a qualidade dessa ideia que ela está dando. Está trazendo melhor essa contextualização histórica de uma maneira mais trabalhada. Não muito depois, o povo africano foi trazido à força para o trabalho escravo, relatando assim a base de construção brasileira como escravocrata. Com a violação dos corpos de mulheres de ambos os povos, iniciou-se a miscigenação que deu origem ao povo brasileiro. Sendo a atualidade um reflexo do passado, tais memórias históricas trazem à mostra raízes de uma cultura racista, intolerante e cúmplice do estupro. A partir disso, é possível analisar que uma nação erguida com ideias ufanistas e etnocentristas resultará em desumanidade. Por outro lado, uma cultura composta por educação é elemento-chave para salvar uma nação de si mesma. A forma como se dão nossas relações interpessoais depende de como a sociedade ao nosso redor nos ensina. Em outras palavras, dependemos da antiga geração.
Visto que para Aristóteles, filósofo grego, a felicidade pode somente ser alcançada por meio do bem-estar de toda uma sociedade, comprova-se a fundamental luta para que usemos a nossa geração para melhorar a próxima, desconstruindo estigmas deixados em razão do preconceito, orientando-a à direção correta. Reparem aí, ela fez uma melhoria na pontuação, frases que estavam muito longas, ela diminuiu, inseriu um pouco de informação em algumas frases para deixar as ideias mais claras, não é? No entanto, a gente tinha ainda algumas mudanças para fazer, certo? Principalmente no D2, no segundo parágrafo do desenvolvimento. Então vamos olhar a versão 3 do desenvolvimento da Carol? Vamos focar agora só no D2, tá? Há mudanças também no D1, mas eu vou ler só o D2 para vocês observarem como ele ficou melhor. Por outro lado, uma cultura fundamentada em educação é o elemento-chave para salvar uma nação de si mesma. A forma como se dão as nossas relações interpessoais depende de como a sociedade ao nosso redor nos ensina. Em outras palavras, dependemos da antiga geração. Por isso, nos vemos em uma fundamental luta para que sejamos a geração que ajuda a próxima, desconstruindo preconceitos enraizados, orientando-a à direção correta. Visto que para Aristóteles, filósofo grego, a felicidade pode somente ser alcançada por meio do bem-estar de toda uma sociedade, nosso trabalho é em conjunto para o conjunto. Reparem, a mudança de colocação da citação, do meio do parágrafo para o final, ficou muito mais interessante para poder dar mais peso para esse argumento, tá? Então, a gente melhorou, levando esse desenvolvimento também à nota máxima, beleza? Por último, vamos observar a conclusão. A conclusão era a parte do texto da Carol que tinha menos problemas. Então, a gente podia detalhar mais as propostas e foi isso que ela fez. Olha lá. De acordo com as ciências naturais, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Sendo assim, podemos combater o problema transformando-o em solução. Possíveis medidas para isso são, devido à grande influência do desenvolvimento do lobo frontal em nosso comportamento social, implementação governamental de psicólogos em escolas e criação de mini-universos em turmas fundamentais, que representem a diversidade, as dando noção de respeito. Somado a isso, a atuação de ONGs que persistam na luta contra culturas de intolerância, podemos transformar nossa cultura em felicidade. Boas propostas, mas o texto podia ser melhorado, né? Olha a versão 2. De acordo com as ciências biológicas, na natureza nada se cria ou perde, tudo se transforma. Sendo assim, podemos combater o problema o transformando em solução. Devido à grande influência do desenvolvimento do lobo frontal em nosso comportamento, medidas como a inserção de psicólogos em escolas, visando o acompanhamento individual de cada jovem, são ideais. Ainda nesse contexto, institutos de ensino deveriam introduzir em turmas de ensino fundamental a criação de mini-universos, que representem diversidade, para que seja ampliada a conscientização sobre respeito em crianças. A educação é a base de um povo e, a partir dela, podemos curar raízes enfermas de nossa árvore cultural. Repare, a gente corrigiu aí também a pontuação para deixar as informações mais claras, né? Diminuindo algumas frases, aumentando outras, e também detalhamos mais a proposta, né? Dizendo quem tem que fazer o que de maneira mais concreta, tá? No final, a gente ainda fez mais algumas mudanças, a Carol, na verdade, né? Fez mais algumas mudanças na conclusão para aprimorá-la ainda mais, principalmente correção de modalidade escrita. Vamos dar uma olhada. De acordo com as ciências biológicas, na natureza nada se cria ou perde, tudo se transforma. Sendo assim, podemos combater danos socioculturais transformando-os em solução. Devido à grande influência do desenvolvimento do lobo cerebral frontal em nosso comportamento, medidas governamentais como a inserção de psicólogos em escolas, visando o acompanhamento individual de cada jovem, são ideais. Ainda nesse contexto, institutos de ensino deveriam introduzir em turmas de ensino fundamental a criação de mini-universos que representem diversidade cultural para que seja ampliada a conscientização sobre respeito em crianças. A educação é a base de um povo e, a partir dela, podemos curar raízes enfermas de nossa árvore cultural. Beleza? Agora sim, observando essa versão 3, temos uma redação nota 1000, tá? Quero que você depois dê uma olhadinha de volta, volta o vídeo com calma,
pausa, principalmente em todos esses slides em que nós mostramos a versão 3, para você observar como esse texto foi muito bem escrito, né? Como ela trabalha a interdisciplinaridade, como ela aprofunda a argumentação, como ela usa o conhecimento de mundo dela, né? Coisas que ela estudou na escola e que não estavam nos textos de apoio da prova, para falar do assunto, né? Para mostrar como que a cultura é importante para mudar um povo, para mudar uma sociedade, tá bem? Espero que você aplique essas técnicas também, que você pegue lá, vá no comecinho do ano, renova ali os seus textos, observa quais são os seus principais problemas, leva para o seu professor também para ele dar uma olhada, porque esse é um exercício fundamental para aprimorar o seu texto e alcançar a nota 1000 no Enem e a nota máxima em outros vestibulares, tá bem? Espero que você tenha gostado, deixa aí seus comentários, suas observações, deixa seu like também, não esquece de se inscrever e compartilhar os nossos vídeos com seus amigos, tá bem? A gente se vê na semana que vem.